Gente, então é o seguinte, eu queria começar... Hello. Ó, o pessoal se cumprimenta, é verdade. Deixa o pessoal se cumprimentar, tudo certo. Bruno, oi. Isso aí, muito bom. Gente, para começarmos, então, como eu disse, vai estar um pessoal aqui com o microfone para levar depois para vocês, para quem tiver pergunta. Mas eu queria começar esse painel com a seguinte pergunta. E aí, vocês decidem entre vocês aí quem vai responder primeiro. Qual a importância das comunidades no desenvolvimento de projetos open source? Quem quiser começar aí. Eu vou começar, já que eles estão... Beleza, eles estão debatendo. Eu tô com headset, Isso então... aí. Você sabe que teve uma situação que a gente trouxe o James Gosling para fazer um keynote, e ele deu uma resposta que gravou na minha mente desde então. Que ele fala que as comunidades são um momento onde as empresas, os grupos, os project managers, eles saem daquele maravilhoso mundo corporativo e eles põem o pé no chão. Então, que as comunidades são esse momento que você puxa os executivos, que você puxa as pessoas para elas entenderem o que realmente está acontecendo na rua com o seu produto. Então, eu acho que as comunidades, elas trazem um pouco desse possibilidade que os engenheiros, que os project managers, que as pessoas de marketing, que os executivos coloquem o pé no chão e entendam a realidade do uso do seu produto, a realidade da necessidade de seus clientes, as dores das pessoas e como as coisas funcionam. Então, acho super importante e talvez por isso os produtos, os projetos open source tenham um grau de assertividade em relação ao seu futuro, já que eles são desenvolvidos ali com esse olhar. Oi. Beleza. Tá bem alto, mas me desculpa se o som estiver indo muito quebrado para vocês. Mas, bom, complementando o que a Yara falou, eu penso que, assim, eu acho que um pitch bem interessante para se falar sobre a importância das comunidades open source para empresas está justamente na questão logística, né? Por quê? Eu trouxe um dado aqui para vocês, eu estava até vendo aqui no site da CNCF, todo projeto de código aberto, eles fazem métricas de contribuição, tá? O Kubernetes não é diferente disso, tá? Então, peguei aqui o DevStats da CNCF, que faz o rastreio do projeto Kubernetes, e eu peguei o número de committers no último ano, tá? O total de committers do projeto Kubernetes é 2.920 committers, tá? São indivíduos únicos que estão contribuindo com código no Kubernetes. O maior contribuidor, obviamente, é o Google, porque ele foi quem começou todo o projeto, mas olha só que coisa incrível. Sabe quantos engenheiros o Google colocou no último ano para contribuir com o código do Kubernetes? 168. É menos de 10%, menos de 5%, mais ou menos, do total. O segundo maior contribuidor é a Red Hat, 158. Para e pensa, pessoal. Um projeto do tamanho do Kubernetes, da importância que se tornou o Kubernetes para computação em nuvem, para gerenciamento de containers. Imagina você falar para uma empresa que ela precisa de 2.920 engenheiros para trabalhar no projeto. Agora vamos pensar nessas empresas que contribuem, que estão colocando 100 e algumas coisas aqui e são top 3 committers. A gente está falando de colocar poucas pessoas para contribuir com o código e com isso você está colocando mão de obra extremamente qualificada para trabalhar com o projeto. Então, assim, ao invés de você gastar tempo reinventando a roda, você pode incentivar seus funcionários a trabalhar com projetos de código aberto, torná-los cada vez mais especialistas, e aí você consegue manter o teu negócio dentro de casa. Então, eu entendo que esse é um pitch interessante para se passar para as empresas, né? Por que de comunidades open source? Justamente porque várias empresas contribuem e, com isso, você consegue contribuir com aquilo que você consegue, mas, ao mesmo tempo, consumindo o que todo mundo está contribuindo. Então, eu penso que essa realmente é a importância maior de comunidade open source para empresas. Eu acho que tem um outro pitch também, que você pega bastante nisso, que é o próprio, aí olhando para o outro lado, o desenvolvedor. A pessoa que está ali na ponta,
fazendo esses commits, vamos dizer assim, está participando desses projetos, participando de comunidades como Soljava, participando de TDC, participando de tudo isso. Isso também se torna uma vitrine para o desenvolvedor, para se tornar uma pessoa atrativa para ser contratada por essas empresas. A gente olha para o cara que tem essa participação, que tem commits, que tem um certo destaque, cara, ele vira um destaque para você também tentar contratar essa pessoa, trazer para dentro da sua empresa. Eu acho que já foi dito tudo aqui. Por exemplo, existe um exemplo bem interessante. Recentemente, no Quarkus, a gente alcançou o número de 1.000 contribuidores somente para o core do Quarkus. Considerando que a Red Hat tem, em média, acho que não deve chegar a 100 desenvolvedores trabalhando no core, especificamente do Quarkus, isso é um número bastante expressivo. E isso se dá realmente pela paixão que a comunidade tem em cima dessa tecnologia. Então, é uma coisa bastante importante. Uma comunidade é essencial para que um projeto open source tenha sucesso. Então, isso comprova bastante a necessidade de comunidade. E todas essas informações são muito importantes, né? Mas se você parar a considerar, para o nosso caso aqui, que a gente quer participar, a gente quer se envolver, a gente quer, né, crescer na carreira, como o Sérgio falou aqui, a gente fica pensando na história da comunidade, né? O que é a comunidade? A comunidade é uma abstração, na verdade, né? A comunidade somos nós, certo? Somos os amigos. Eu prefiro falar amigos, porque quando a gente junta um grupo de pessoas no WhatsApp para discutir, sei lá, festa de Natal, ou para discutir onde a gente vai jantar hoje à noite, né? Já tinha a galera montando o grupo de WhatsApp para discutir. A gente está montando uma pequena comunidade com um objetivo em comum, né? Marcar o jantar de hoje à noite, por exemplo. Agora, quando você está fazendo um projeto como Quarkus, como OpenShift, como Java, a gente tem um objetivo em comum. A gente quer construir um software que resolva um problema para a gente, para a nossa empresa, né? Então, assim, quando você começa a pensar em comunidade, não como essa coisa, é uma comunidade que existe, eu tenho que me juntar, tenho que participar, mas como um grupo de pessoas com quem eu posso fazer algo em comum. E eu gosto muito dessa definição, né? Amigo não é aquela pessoa que você sai, faz... Amigo é quem você faz coisas significativas junto, né? Qualquer coisa que você considere significativa. E acho que open source é uma coisa absolutamente significativa, tem um impacto de carreira, tem um impacto nas empresas, tem um impacto, né, no desenvolvimento de software, e a gente poder trabalhar junto para fazer um software desses é uma coisa super bacana. Muito bom, maravilha. Temos pergunta na plateia? Temos pessoas aí com o microfone, alguém quer fazer uma pergunta? Levanta a mão, que o microfone irá até você. Então, como funciona, Helder? O pessoal pode levantar a mão durante a nossa, quando está respondendo, o microfone vai até lá? Não, tem que ser agora. Não, agora que eu perguntei. Não? Tem um aqui na frente. Ó. Alguém pode vir, por favor, aqui? Aí. Tem mais uma pessoa lá também, viu, Helder? Pessoal, uma pergunta. Como vocês que já têm experiência com comunidades recomendam que isso seja incentivado dentro das empresas? A participação, porque as pessoas acabam, entre aspas, gastando um tempo desenvolvendo software, por exemplo, para uma comunidade, ao mesmo tempo que ela também tem que entregar o produto da empresa. Então, quais são as dicas aí para tentar incluir esse espírito de comunidade dentro de uma empresa que tem um fim, né, um software de final ou, enfim, um negócio? Vou responder aqui no âmbito de coisas que eu já vivi nesse sentido no Itaú. A gente já teve cenários que a gente contribuiu com Spring, já teve cenários que a gente contribuiu com produtos da Google, contribuiu com vários outros cenários. Normalmente, quando você chega dali, é o propósito. Porque, normalmente, quando você cai no cenário de chegar a contribuir, você começa primeiro com o cenário trazendo aquele open source para dentro da empresa. Então, eu tenho, vamos pegar o exemplo aqui do Spring. Onde? Nós pegamos um cenário aqui do Spring, onde a gente foi utilizar dentro de um cenário específico, dentro de um projeto. Até que chegou num ponto que a gente descobriu que tinha um bug dentro
era do processo do SSE, se eu não me engano. E aí a gente tinha 2 pontos ali que a gente chegou na decisão. Abrir uma issue lá para a comunidade e ficava sentado esperando o problema ser resolvido. E o projeto em si parado enquanto isso não acontecia, ou a gente devolvia isso para a comunidade e falava assim, cara, corrigimos isso aqui, comitamos esse código, passou por todo o processo, que ele também está resolvendo um problema nosso, mas a gente colocou esse esforço na frente. Em todas as outras frentes que eu participei e que a gente teve este retorno, foi na mesma coisa. O propósito que a gente estava utilizando. Chegar ali, sentar na mesa e falar assim, peraí, eu vou pegar aqui um projeto X da comunidade, vou fazer à toa, você não consegue justificar o teu tempo parado ali. Então tem que estar dentro do propósito daquilo que você está fazendo. Tem uma outra coisa que eu acho que pode ser interessante, dado o Martinelli que falou do pitch que a gente pode fazer ali dentro, são todas as ações de marca empregadora, né? Então a gente sabe que muitas empresas buscam os talentos mais incríveis e quanto que cada colaborador da empresa pode ser, de uma certa forma, um olheiro, uma pessoa que indica, uma pessoa que sabe aonde anunciar vagas, uma pessoa que tem esses canais com o mundo externo. Então, se a gente volta lá para a definição do James Gosling, essas comunidades, esses grupos de usuário, talvez separado um pouco, em alguns casos, do open source, né, que tem essa comunidade mais global, ela te traz essa possibilidade de contato com pessoas externas que estão conectadas por um propósito comum de uma tecnologia, de desenvolvimento profissional, e cada pessoa que faz isso ajuda um outro propósito da empresa e do seu time de trazer os melhores talentos ali para dentro. E a segunda coisa, eu acho que é todo o conceito de inovação aberta e de como essa relação com o meio externo pode ser benéfica para a sua organização, seja através do open source, seja através dos meetups, seja através de outras trocas que pode ter com as pessoas. E como tem áreas ali de inovação aberta, tem pessoas que estão olhando para isso, essa linguagem da inovação aberta pode ser também usada em favor, se a gente conseguir mostrar que isso tudo faz parte da cultura de inovação aberta e que isso é bom para os times, é bom para os gestores, é bom para as pessoas, que elas comecem a ter trocas que não sejam só internas do seu time, ou se expandam dentro da organização ou fora dela para a construção de produtos e serviços melhores. É a possibilidade de você trabalhar com pessoas que jamais trabalhariam para você, né? Então, o Martinelli estava falando aqui, por exemplo, dos exemplos, né, de dentro do Kubernetes, tem 100 e tantas pessoas do Google, 100 e tantas pessoas do Red Hat, pessoas que talvez nunca trabalhassem juntas num projeto. Então, se o Google precisa da expertise daquelas pessoas da Red Hat, o Google talvez nunca conseguiria ter essas pessoas, mesmo sendo o Google, né? E a mesma coisa a Red Hat. A Red Hat talvez nunca conseguisse ter aquelas pessoas trabalhando no projeto da Red Hat. E a mesma coisa na sua empresa. Se o Google, se a Red Hat, se a Microsoft, a Oracle, essas grandes empresas não conseguem contratar todo mundo que elas querem, imagina as nossas empresas como um todo, certo? Então, você poder ter pessoas que você não contrataria trabalhando no seu projeto, ter pessoa do seu time trabalhando em projetos grandes, isso é muito significativo porque, né, é como o Sérgio estava falando aqui, às vezes tem problemas que você precisa resolver na sua empresa. E você vai resolver sozinho ou você vai resolver com um time gigantesco? Eu sempre tenho uma história interessante para falar. Quando a gente, quando a Sun começou o esforço de liberar a máquina virtual Java como software livre, antes de mudar a licença, a Sun fez um esforço de que as pessoas podiam corrigir bugs na máquina virtual Java. E aí, várias pessoas estavam corrigindo bugs, a Sun ligava e contratava essas pessoas para ir trabalhar na máquina virtual Java. E aí eles ligaram para um cara, o cara que era o primeiro ou segundo maior contribuidor de resolver bugs na máquina virtual, ligaram para esse cara e falou assim, não, que a gente queria te contratar e tudo mais. Eu falei assim, não estou interessado. Aí ele falou assim, como não está interessado? Né? Você está corrigindo bug na máquina virtual Java. Aí foram lá falar com ele, descobrir o que era a história. Afinal das contas, o cara era um fazendeiro no meio oeste americano, tá certo? Tinha uma fazenda gigantesca. Ele falou assim, eu tenho uma fazenda gigantesca, eu trabalho com trator aqui e tudo mais, mas eu também sou desenvolvedor de software. Então, eu corrijo bugs na máquina virtual por diversão, certo? Então, esse, por exemplo, é um cara incontratável, certo? Você não consegue contratar um cara desses, mas
ele fazia parte do projeto e estava trabalhando para a sua empresa, estava trabalhando no seu projeto porque ele via razão para isso. Então, isso até muita gente pergunta assim, pô, mas eu vou trabalhar de graça? Não sei, a sua situação, por que você vai trabalhar, é você que vai decidir. Pode ser que você queira trabalhar para corrigir um bug da sua empresa, pode ser que vai trabalhar porque você quer conseguir um emprego, pode ser que trabalhar com diversão. A decisão é sua e você está se envolvendo pelo que você quer, cada um decide. Muito bom. Gente, temos mais 2 perguntas. Vou pegar uma aqui na frente, depois aí de cima, beleza? Não, eu só ia contribuir com a discussão. Quando se fala de empresas, se a gente pegar o último boom que a gente teve aí falando de DevOps, a primeira letrinha e a última letrinha fala sobre cultura e compartilhamento. Então, isso é quase que 90% do que a gente fala de comunidade open source. Então, se as empresas falam tanto de DevOps, está na hora de começar a praticar DevOps, né? Levar a cultura, levar o compartilhamento, fazer com que os seus funcionários tenham acesso a essas comunidades. A gente tem tantas comunidades aí no Brasil de ponta, tantos projetos, tantas pessoas pioneiras. Então, a gente está aqui como pessoas da comunidade para poder não só indicar o caminho para vocês, mas também para poder contribuir. Beleza, valeu, Cris. E aí em cima? E aí, galera, beleza? Minha pergunta é o seguinte, há umas semanas atrás, né, mês passado, o projeto GNU, ele fez 41 anos, né? Então, assim, ou seja, há 41 anos atrás, o Stallman, né, fazia a chamada, né, para poder criar um sistema operacional que, enfim, anos mais tarde foi escolhido o Linux como o kernel principal desse sistema operacional. E durante essa semana, né, essas semanas atrás, algumas pessoas se juntaram para fazer essa comemoração de 41 anos. E durante essa semana, né, que foi nomeada como a Semana do Software Livre no Brasil, acho que uma das principais pautas dessa semana foi se o software livre no Brasil ele morreu, né? Porque assim, no começo dos anos 2000, né? Eu não sei muito dizer porque eu não era muito novo ainda, eu tinha 1 ano, 2 anos, mas no começo dos anos 2000 a gente tinha, né, brasileiros como mantenedor do kernel, a gente tinha a própria Conectiva, né, com o Acmel, o Arnaldo, é o nickname dele, o Acmel. A gente tinha o Marcelo Tossati como um dos mantenedores do kernel também, que ficou por 4 anos. E então, assim, eu queria saber de vocês, se vocês acham que o movimento do software livre no Brasil ele morreu mesmo, e por que me parece que algumas empresas, né, que trabalham com isso, me parece que essas empresas estão muito distantes dessas comunidades, assim mesmo, né? Então, queria saber de vocês isso, se vocês acham que o movimento morreu e por que parece que as empresas estão distantes, né? Red Hat, SUSE, por exemplo. Acho que é uma questão de ondas, né? Enfim, é um conflito de ideias, pessoas têm ideias favoráveis, ideias contrárias, isso sempre acontece. Mas casos de uso de software livre em governos, tem de monte. Acho que o mais recente que eu vi foi o do governo da Suíça, que fez uma lei que estabelece que qualquer software que vai ser utilizado no governo suíço, ele precisa primeiro verificar se existe um software livre no mercado e, se tiver, vai ser usado. Já é o padrão. E o tanto que o mote que eles estão utilizando é dinheiro público, software público, né? Então, sim, a gente teve um movimento muito bom, acho que entre 2003 para mais ou menos 2016, que acho que começou mudar, né, os governos, mas aí é uma questão assim, a gente está falando de uma coisa bem específica, né, uma coisa é governo, e aí você sabe que governos vão e vêm, e cada um vai levando a tua ideologia política, aquela coisa toda, né. Vamos
pensar, então, que governo é apenas um setor. Com relação aos outros setores, financeiro, energia, todas as outras áreas têm adotado cada vez mais software livre, software código aberto. Então, assim, dependendo do segmento que você está falando, pode ser que tenha esfriado um pouco, em outros está bem aquecido. Então, minha percepção é que, assim, no geral, a gente está, aos poucos, crescendo com a adoção de software de código aberto, né? E ainda mais, assim, acho que um caso bem claro para a gente é o caso do Pix. Acho que muitas coisas foram ali adotadas software de código aberto e num ambiente que é extremamente conservador, né, ao meu ver, que é finanças, adotando software de código aberto. Então, assim, novamente, depende do segmento, mas, ao meu ver, na média, a gente está, aos poucos, progredindo. Acho que complementando isso, depende do segmento do apetite de risco, né? Porque tem certos, por exemplo, o financeiro é um bom exemplo. Nós temos certos pontos ali do financeiro que não é que você não queira ser aberto, você ter o código livre, mas é que você tem algumas regras de segurança. O cenário de fraudes no Brasil é um negócio impressionantemente complicado, que se eu deixar talvez algumas regras ali como abertas, eu vou estar deixando mais fácil ainda ser fraudado. Então é bem complicado eu acho que no cenário financeiro, bancário, o software livre, ele entra em algumas partes, mas não em todas, entendeu? E tinha uma questão também, acho que o Bruno participou muito desse movimento, que no começo tinha que brigar pelo uso do software livre. E hoje tem muitos casos que as pessoas estão usando Kubernetes sem nem saber se é livre, se não é, e já para de ser uma questão e uma discussão. Então, acho que naquele momento eu me lembro de horas e horas e horas com o Bruno, até 3 horas da manhã, ele me explicando por que software livre. Então, essa discussão, que eu acho que era uma discussão que nem Agile, né? Por que Agile? Então, vamos falar daquilo e hoje dá uma naturalizada, então a gente sente esse ambiente menos software. Mas, ao mesmo tempo, uma necessidade de velório muito grande, né? O COBOL não morreu, o Java não morreu e tantas outras coisas estão aí. Eu acho que o software livre, ele está aí há 40 e poucos anos e não existe essa força de destruição. Muito bom, gente. Eu acho que essa... Rapidinho, Não, vai. Sim, eu acho que o open source não morreu, o open source venceu. Né? Bem o que a Yara está falando. Todo mundo está usando, faz parte do nosso dia a dia, a forma de desenvolver software, todo mundo aqui usa Git, todo mundo aqui faz software distribuído, todo mundo consegue trabalhar de casa. Então, a forma de fazer software mudou por causa do open source, a forma de a gente se colaborar com as empresas mudou por causa do open source. Então, essas ideias todas venceram, eu acho, tá certo? Então, hoje em dia é mais... a gente não precisa ficar falando do porquê, né, de como fazer, de por que é importante. Essa discussão toda diminuiu, mas não tem dúvida nenhuma que o software open source é o que é. Nem todo software é open source, por várias razões, tá certo? O software lá, que é do Itaú, que cuida da conta corrente, talvez não seja open source, tá certo? Mas um monte de software que o Itaú usa é open source. Então, a gente tem, eu acho que o software de infraestrutura, o software que todo mundo usa, o software faz sentido para todo mundo, esse software já é open source hoje. Cris, aí, deixa eu precisar encerrar, desculpa. Não, desculpa. Pode. Eu entendi. Eu ouvi. Por favor. Não. Obrigado aí pelo tempo de contribuição. Tá aproveitando esse contexto nosso de open source, de comunidade, realmente as Forças Armadas utilizam, né, software livre. Então, para quem está questionando a utilização do software livre, o porquê foi citado o dinheiro público, né? Então, a economicidade do dinheiro público é justamente o foco pelo qual nós migramos todas as soluções aí para software livre. E também temos vários projetos com Forças Armadas, Polícia Federal, a BIM, até com outras Forças Armadas de outros países, é o Guardião Cibernético, então que todo mundo conhece, todo ano que nós fazemos as verificações de segurança, de disponibilidade. Então, todo esse quesito, então, para quem levantou, né, tá uma pequena bandeira dizendo que o software livre, open source, poderia morrer, justamente é utilizado por quê? Economicidade, a parte de segurança e performance também. Então, o conceito de comunidade
é justamente agregar todos esses valores e todos os conceitos que foram citados aqui pelos palestrantes e pela banca para desenvolver uma ferramenta melhor, com mais performance, justamente para envolver esse mundo de open source para o mercado aí, tanto nacional quanto internacional. Obrigado aí pela colaboração. Obrigado. Obrigado, Tenente. Gente, é o seguinte, vai mudar o painel agora, tá? A gente vai continuar em painel, mas a gente vai fazer algumas mudanças, então eu queria agradecer ao Jorge pela participação aqui. Palmas para o Jorge. Eu queria chamar para se juntar a gente aqui o Hugo Sakamoto, que é Staff Engineer lá na Accenture. Palmas para o Hugo. E nosso amigo Rafael Zago, que é Senior Software Engineer aqui na Red Hat. Palmas para o Zago. E agora eu vou trocar de lugar com a Yara. A Yara assume aqui o host do painel e eu volto no final. E vamos ter aqui nesse painel, participando desse painel também, Helder Moraes, Java Champion aqui da Red Hat. Palmas para o Helder. Eu não ia participar. Troca de lugar aí. Eu não ia participar, mas tudo bem. Agora, estão aí, agora todo mundo vai participar. Vamos falar um pouquinho de futurismo, né? A gente tem aqui um exercício muito forte de tentar imaginar como é que vai ser o futuro, como é que a gente participa do futuro, no caso do open source. E a gente tem toda a questão da inteligência artificial, geração de código e toda a discussão sobre o nosso futuro como pessoas desenvolvedoras. Então, a minha pergunta para vocês é: como é que programadores humanos vão existir nos próximos 5 a 10 anos? Né? Entre 5 a 10 anos, como é que vai ser o desenvolvimento humano de software? Bom, vou tomar a liberdade de começar aqui, que eu acho que tenho algo para contribuir aqui já. Como engenheiro de uma plataforma de inteligência artificial dentro da empresa, eu sinto que, assim, as pessoas têm medo de obviamente, cravar alguma coisa para o futuro. Enfim, é muito imprevisível o que vai acontecer. Mas uma coisa que a gente viu realmente é que teve uma disrupção, com certeza, com a ideia do Generative AI, mas ainda tem aquela questão, será que a gente vai ser substituído por robôs? A gente vai ser substituído pela inteligência artificial? Bom, sempre tem aquela velha piadinha, né? Fica tranquilo, porque a Skynet ainda são empresas separadas, né? Então, não vai ter problema. O problema é quando elas se juntarem, né? Mas acho que a questão é o seguinte, ao invés de a gente ficar analisando do ponto de vista de empregos que vão acabar, pensa na quantidade de empregos que vão começar a ter mais produtividade com o auxílio da tecnologia. Porque, na verdade, vamos tirar o nome inteligência artificial, vamos colocar tecnologia. Me fala quantas pessoas aqui não tiveram ganho exponencial de produtividade adotando tecnologias. Então, assim, para mim, inteligência artificial vai ser mais uma tecnologia onde, no caso do desenvolvedor, vai ter um ganho exponencial de produtividade, porque Generative AI, apesar da gente falar que, assim, ele cria coisas, é bom lembrar que ele cria coisas a partir de dados pré-classificados. Então, na verdade, tudo que alimenta Generative AI são humanos. Então, o que vai acontecer, provavelmente, quando você estiver utilizando um software de copiloto, que é baseado em inteligência artificial, você vai estar programando com milhares de outros programadores que ajudaram a alimentar a inteligência artificial e, com isso, te tornou mais produtivo no seu trabalho. E, com isso, te ajudando a produzir código de maior qualidade mais rápido. Então, eu acho que essa é a visão que a gente vai ter do desenvolvedor para os próximos anos. A gente vai começar a ter um ganho de produtividade maior e, talvez, aqui, começar a produzir software mais rápido com maior qualidade. Eu acho que é justamente nesse ponto, ter exemplos reais do que a gente já tem hoje em dia, né? Eu acho que vai evoluir cada vez mais. Desenvolver software, eu falo ali, venho desde 1992 desenvolvendo software daí. Desenvolver software em 1992 era uma coisa, desenvolver software em 2002 era uma coisa, desenvolver software em 2012 era uma coisa, desenvolver software em 2022 era outra coisa. Hoje, o desenvolvedor de software não é só mais o cara que
faz 15 linhas de código, próxima função, mais 15 linhas de código, próxima função. Não, você tem que cuidar da monitoração do ambiente, o observability do ambiente, o quanto aquilo vai performar ou não, dependendo do cenário, se você tem uma alta escalabilidade, se você não tem. Você precisa se preocupar com segurança, você precisa se preocupar com um monte de coisas. A carga cognitiva para o desenvolvedor hoje, ela é muito mais pesada do que era há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. A IA está ajudando muito a gente nisso, e aí é como você saber utilizar, porque assim, a tarefa repetitiva, você começa a tirar, você começa a automatizar, você começa a colocar a IA para te ajudar, e você começa a olhar aquele desafio complexo que você não sabia como resolver antes, para perguntar para a IA como você poderia resolver aquilo. Eu peguei exemplos aqui essa semana de um desafio que a gente está tocando no banco, em que eu perguntava para a IA algumas coisas ali para ela me ajudar, ela não conseguia me dar respostas com exemplo de código, porque o desafio era complexo, mas ela foi o suficientemente assertiva para me dizer, você deveria estar fazendo isso. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu deveria estar fazendo isso. Aí eu estou olhando para o meu código, eu estou fazendo isso. Peraí. Eu comecei a entender o que eu precisava corrigir para poder colocar. E eu acho que cada vez mais a nossa vida como desenvolvedor vai ser nessa direção. Bom, 2 pontos, né? Primeiro, vocês não estão vendo o VT, eu não sou o Raoni, tá? Segundo ponto, que eu acho que é uma discussão que tem que ser incorporada nas empresas. Isso é a minha percepção. A gente tem dentro da Red Hat essa discussão, tem diretivas, inclusive. Eu acho que é inevitável que o desenvolvedor use inteligência artificial daqui a alguns anos, alguns meses, enfim. Mas é uma discussão que eu acho que é importante, se o seu desenvolvedor, vocês como desenvolvedor, a gente, né, nós como desenvolvedores, se nós vamos usar a inteligência artificial, como esses dados vão ser tratados? Aonde esses modelos vão estar rodando? Quais os modelos que eu vou escolher? A gente é open source, a Red Hat é open source, o Itaú usa open source, o Exército usa open source, mas tem coisas que são, não é o nosso caso, mas vou pegar o Itaú como exemplo, que são do próprio Itaú. Então, se você vai disponibilizar para o desenvolvedor a tecnologia que o Martinelli falou, como você vai disponibilizar? Você vai liberar um uso de uma ferramenta que tem um treinamento público, correndo risco. Aqui, só para fazer uma pergunta, alguém já usou o Copilot? Quando você digita token igual, não vem alguma coisa já? API token, por exemplo, igual? Porque alguém já jogou o prompt lá com, lógico, token expira, a gente sabe tudo disso. Mas é uma discussão que eu acho que é importante. Provavelmente vai ser utilizado nas empresas, mas as empresas precisam conversar como elas vão implementar isso. Até puxando o gancho, né? Até é engraçado você lembrar da questão token, né? Que acho que no início era muito... era um desafio, né? A gente pegava os primeiros modelos, aí você botava a licença de não sei que software, aí aparecia ali e ainda funcionava, né? E foi feito vários guardrails e tal. Mas um ponto que eu acho... que eu gosto, talvez, de dividir um pouquinho, talvez para desenvolvedor que já tem experiência, é muito mais fácil enxergar a IA como ferramenta, né? Porque já tem experiência, eu sei que aquilo lá vai me ajudar, ser mais produtivo e tudo mais, né? É um desafio maior, talvez, para quem é novo agora, né? Daqui para frente já vai começar no ambiente que já tem e é embutido, inclusive isso já é realidade, né? A gente tem pessoas que estão começando e a gente não sabe ainda muito bem orientar, né? Como que tem que ser usado, ele precisa de muito mais suporte ali, né? E aí que a gente vê as questões, os desafios, né? Poxa, dá para deixar ali o desenvolvedor que é mais novo ali, mexendo com... A IA pode até resolver, né? Mas o código está certo, a validação, né? A mesma critério, né? Para colocar como solução é uma complexidade. E a verdade é que não tem uma resposta muito certa ainda, né? A gente está montando esses guides, né? A gente está aprendendo aí com a experiência. A gente tem até lugar que chama que são nativos de IA, né? Nativos de inteligência artificial. Já começa um ambiente ali como se fosse parte deles. E a gente vai começar a descobrir aí como que esses novos desenvolvedores daqui para frente, né? Vão estar trabalhando com essas novas ferramentas.
É a mesma imagem que eu tenho quando eu vejo... Tinha uma sobrinha, filha de um casal, né, amigo nosso, que ela é nativa digital, né, do tipo, começou lá com o celular, tal, já pequenininha já mexe com o celular. É impressionante como ela mexe, assim, no celular de um jeito, assim, uma habilidade, né, facilidade, rapidez ali que... Caramba, na minha idade, eu era tipo um lerdão, né, ali mexendo no celular, e ela... E eu imagino que vai ser algo assim, vai ser meio surpresa. Acho que para quem vai estar começando aí nessa área já, com essas ferramentas, né, com o poder de IA auxiliando, como que ela vai se adaptar. Ainda é um longo caminho aí, né? Então, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui trabalha num projeto que tem outras pessoas nesse projeto? Puxa vida, todo mundo. O problema da inteligência artificial é que a inteligência artificial não faz relacionamento. A inteligência artificial não tem isso que vocês acabaram de levantar a mão, certo? Então, por mais que a gente ache, né, que a inteligência artificial vai resolver, vai virar o desenvolvedor, vai fazer tudo para a gente e tudo mais, a inteligência artificial não tem o relacionamento que vocês têm. Não entende outra pessoa, não entende o problema, não entende o que está acontecendo, não tem histórias, não tem coisas, né, não tem o que aconteceu, a experiência passada. Então, assim, a gente estava conversando isso aqui fora, né? Estava até com o Maurício ali, a gente estava conversando, falou assim, não, como é que vai ser desenvolver software no futuro com a inteligência artificial? Vai acabar o desenvolvedor? Eu falei assim, você acha que no futuro a gente vai ter gente que continua escrevendo livros, por exemplo? Vão ter gente contando histórias? Vão ter gente contando suas experiências? Então, a gente vai continuar escrevendo código do mesmo jeito, porque escrever livros e a gente tem que escrever código, não é a mesma coisa, mas é bem parecido. Agora, pessoal, uma frase curta seguida de um ponto de interrogação, definição de pergunta para a plateia. Tem alguém que quer fazer uma frase curta seguida de uma interrogação? Ali, ó. Uma frase curta. O ser humano tem medo do novo, né? Então, é mais uma questão. E o IA é novo para todo mundo. E a pergunta é assim, vocês entendem que essa questão de inteligência artificial vai servir mais como uma ferramenta para as equipes de tecnologia ou como uma ferramenta que vai auxiliar o negócio das empresas? Boa. Eu acho que você tem um pouco dos dois, porque você tem acho que a IA ela está em vários setores. Ela já entrou em praticamente tudo. Eu brinco que costumo falar que hoje em dia você vai em qualquer evento aí agora, a palavra mágica é ter IA no final. Teve IA no final do evento, vai todo mundo pirado lá, porque eu vou ver como é que a IA resolve o meu problema no Word, eu vou ver como é que a IA resolve o meu problema no código, eu vou ver como é que a IA joga Minecraft para mim. Então, não tem... eu acho que está hoje em todos os setores. A grande chave acho que o grande pulo do gato aqui como é que eu uso isso da melhor maneira para resolver um determinado problema. Eu vou usar a prerrogativa do headset. Eu acho que foi uma das poucas vezes, eu não sei se teve outras vezes que isso aconteceu na tecnologia, que é não sei se uma bolha nossa ou uma tendência nossa, que explodiu no mundo, né? Então, assim, não é uma tendência só na tecnologia IA. Então, você tem o advogado usando a IA, você tem a criança usando a IA, você tem a vozinha usando a IA, você tem médico, você tem todas as... Isso atingiu todo mundo. Então, é uma coisa que extrapola muito nós, apenas como desenvolvedores, ou nós como profissionais de tecnologia, e chegou em todo mundo. Então, essa questão assim, vai no negócio, vai no código, cara, vai em tudo, porque realmente chegou em todo mundo, né? É uma coisa interessante, pegando o gancho que o Eda falou, é assim, o negócio, né, muitas pessoas de negócio não tinham conhecimento técnico para fazer as perguntas, para ter resultados, para ter informação, e dependiam da gente, talvez, para fazer essas perguntas por eles. Agora eles podem fazer essas perguntas. Então, com certeza, vai ter impacto no negócio muito grande. Mas, por outro lado, nós, técnicos, a gente tem o conhecimento, tá certo? Para não só fazer as perguntas, mas para fazer, também para analisar as respostas, para entender, tá certo? Então, vai ter um impacto muito grande também no lado técnico. Assim, então, de qualquer lado que você olha, o impacto é grande. Tá. Eu vou fazer um contraponto aqui,
sobre as expectativas boas de se utilizar a inteligência artificial, e eu vou falar para vocês, trabalhando, sou muito empolgado com essa questão de inteligência artificial, acho super legal, mas eu tenho alguns medos, os dois principais, tá? Vamos pensar aí que a gente passou por eleições, e a gente teve, acho que pela primeira vez, a regulação do uso da inteligência artificial para a campanha. Imagina se a gente não tivesse. Para e pensa. Eu estava conversando uma vez com o Helder, em que eu queria traduzir um vídeo e tal, queria entender, pegar a legenda do vídeo e entender o que aquela palestra estava falando e tal, tentar nos detalhes mesmo, né? Falou, cara, você não precisa. Pega esse link aqui, joga nesse serviço aqui, e ele vai te mandar um outro link, e ele vai te mandar o vídeo com a voz da pessoa, no mesmo tom de voz da pessoa, já traduzido. Ou seja... Dublado. 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 Não é legendado, é dublado. Simplesmente trocou o áudio pela tradução. Agora imagina, quantas vezes você já pegaram o celular, um número desconhecido, você liga e fica falando alô, 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 e ninguém fala nada do outro lado. E se essa pessoa está pegando a tua voz, para depois usar isso como base para treinar uma inteligência artificial para se fazer de você? E depois, sei lá, ir até seus parentes, ir até sua família e começar a pedir dinheiro, coisas do tipo. Esse é o meu maior medo. O uso da inteligência artificial para o mal, certo? Segundo o maior medo que eu tenho. Eu li recentemente um artigo em que o uso de clusters, de supercomputadores, de computação em nuvem para treinar essas LLMs está se tornando tão grande a ponto de que, se a gente pegar todas as Big Techs, toda a infraestrutura que as Big Techs usaram para treinar modelos de inteligência artificial, elas estariam hoje no ranking 43 de maiores emissores de carbono do mundo. Só as Big Techs. A maior de todas quem é? A AWS, por quê? Todas as outras empresas usam a nuvem da AWS para treinar seus modelos. Se a gente continuar, então, treinando cada vez modelos maiores, que hoje a gente está falando de modelo, quem estava usando o Olama, que estava com 70 bilhões de parâmetros, o GPT-3 tem 1,7 trilhões de parâmetros. Você sabe o que é isso? 1,7 trilhão de parâmetros? Pensa numa tabela. Cada parâmetro é uma coluna. Pensa numa tabela com 1,7 trilhões de colunas. Imagina que o GPT-5 possa querer chegar na casa das dezenas de trilhões. Imagina a infraestrutura para treinar isso. Imagina o quanto de carbono está sendo emitido aqui. Então, pensa no impacto ambiental disso, né? Será que a gente vai chegar num momento em que a gente vai ter que parar de treinar modelos porque a gente está fazendo uma pegada carbônica muito grande? Será que a gente vai chegar num momento que a gente vai falar, a gente precisa achar uma forma mais eficiente de treinar modelos de forma sustentável? Esses são meus dois medos hoje que eu ainda não tenho a resposta para inteligência artificial. Talvez virá nos próximos anos, mas só o tempo dirá mesmo. Quanto está custando o e-mail? Escreva uma mensagem para o meu chefe pedindo banco de horas na sexta-feira. Ou escrever uma poesia usando Java, Flamengo, TDC. Ou aquele e-mail que chega para você: olá, espero que este e-mail te encontre bem. Acho que a maioria já recebeu um e-mail assim. Mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta da plateia? Aqui na primeira fileira. Está chegando já? Utilizando-se da inteligência artificial para a codificação, esse tipo de pesquisa sofre algum tipo de censura pública? Entenderam? Eu digo que sim, mas... Querem que peça... Quer repetir a pergunta ou claro para vocês? Eu não sei se eu peguei certo, né? A utilização de IA em código. Na verdade, o que tem hoje é que vários desses modelos está em discussão muito, né? Essa questão de regulação deles, né? Para que eles não gerem respostas que sejam danosas de alguma forma, né? Ou que
possa causar algum prejuízo, não só no escopo do desenvolvedor, mas, sei lá, em qualquer outro escopo, né? E isso é uma complexidade hoje ainda, né? Inclusive, a própria OpenAI, acho que nos Estados Unidos foi recente, né? Criou-se ali uma cúpula para poder validar, né? Tem que passar pelo governo para falar que não, esse modelo está legal, pode lançar antes de lançar publicamente, né? Então isso ainda é muito recente. Digamos que a gente não tem ainda ferramentas boas ou certas, né? Para ter certeza de que esses modelos vão se comportar do jeito esperado, até porque até é natureza do próprio modelo, né? Eu sofri essa censura quando estava programando um sistema para as eleições agora nas perguntas que eu fazia, no caso era o Gemini, mas todos os outros também iam dar a mesma resposta, dizendo que era uma época de eleição e não poderia me ajudar. Perfeito. Aí são os guardrails que a gente chama, né? Que é justamente para evitar situações em que possa causar danos, seja em momento de eleição, até o Martinelli tinha comentado aí, né? Ou qualquer outra situação, e que o maior perigo, acho que é porque as IAs, o efeito das IAs, ela escala muito fácil, muito rápido, né? Que nem os medos que o Martinelli comentou aqui, né? Poxa, se uma pessoa usar para um propósito ruim, isso escala tão rápido como e se eu usar para um propósito bom, que é tipo criar códigos e poder criar soluções, né? Então, eu acho que a gente sempre volta naquele mesmo loop de novas soluções, novos desafios, né? E esse está sendo um dos grandes desafios, segurança aí, na questão de escalar num uso indevido, né? Tanto que você tem um ponto hoje, a gente já tem top 10 do ASP para API, top 10 do ASP para código e você tem hoje top 10 do ASP para poder falar de envenenamento de IA e um monte de outras coisas, que é assim, o guardrail ele pode ser considerado, ele pode ser confundido talvez com uma censura. Eu não sei se é uma censura ali ou é realmente você controlar realmente a utilização naquele momento daquela informação que poderia estar ali, né? E a sua pergunta, né, foi, pelo menos foi entendida aqui, mais uma censura do governo, né? Tá certo? Mas a gente já tem claramente a censura das próprias empresas. A gente tem, né, IA hoje em dia, claro, tem os projetos open source também e tudo mais, mas IA hoje em dia é controlado por algumas poucas empresas e, obviamente, as respostas são as respostas que aquelas empresas acreditam que tem que ser dada. Tá certo? Então, não tem dúvida nenhuma que essa discussão, né, a gente não fala em censura, a gente fala em ética, né, que a IA tem que ser ética e tudo mais, né? Então, assim, mas ética de quem? Né? Quem que define essa ética? De onde vem? Né? Então, tem muita coisa nessa área, com certeza. Queridos, está muito bom seguir essa conversa, o bate-papo, ouvir as outras opiniões, e é por isso que a gente está aqui hoje, para poder fazer essa troca. Mas agora chega um momento mais especial ainda, onde a gente encerra o debate e a gente vai para as trocas entre nós. Então, quero agradecer muito cada pessoa que estava aqui com a gente no painel de hoje. Pedir uma salva de palmas. Valeu, pessoal. Obrigado, viu?